Olá e bem-vindos! Olhar para um circuito elétrico complexo pode ser um bocado intimidante, não é? Mas e se existisse uma técnica elegante para os simplificar? Hoje vamos mergulhar na transformação de fontes, uma ferramenta mesmo poderosa que vai mudar a forma como se analisam circuitos. Esta é a grande questão, o ponto de partida. Circuitos com várias fontes de tensão e de corrente, umas em série, outras em paralelo, podem parecer um verdadeiro quebra-cabeças. Mas como em qualquer bom quebra-cabeças, há sempre uma forma de reorganizar as peças para tornar o jogo muito mais fácil. E a resposta é a nossa ferramenta de hoje, a transformação de fontes. Pensem nisto como uma forma de reconfigurar partes de um circuito sem alterar o seu comportamento fundamental. O objetivo? Tornar a análise final muito mais direta e simples. Então, o que é que isto quer dizer exatamente? Bem, o conceito crucial aqui é a equivalência nos terminais. Imaginem duas caixas pretas. Se, do lado de fora, não for possível distinguir uma da outra, medindo a tensão e a corrente nos seus terminais, então elas são equivalentes. É exatamente este princípio que vamos usar a nosso favor. Vamos então começar com o primeiro tipo de transformação. Vamos pegar numa fonte de tensão prática, ou seja, uma fonte de tensão com uma resistência em série, e ver como a podemos converter na sua forma equivalente de corrente. O processo é, na verdade, incrivelmente simples. Primeiro, identifica-se a dupla, a fonte de tensão e a sua resistência em série. Depois, aplica-se a boa e velha lei de Ohm para descobrir o valor da fonte de corrente equivalente. E, por fim, redesenha-se essa parte do circuito, colocando a nova fonte de corrente em paralelo com e isto é importante, a mesma resistência. E claro, a beleza disto é que o processo funciona exatamente ao contrário. Se tivermos uma fonte de corrente com uma resistência em paralelo, podemos perfeitamente convertê-la de volta numa fonte de tensão. E lá vamos nós outra vez. Um processo de 3 passos. Identificar a fonte de corrente e sua resistência em paralelo. Aplicar a lei de Ohm para calcular a nova tensão. E, por fim, redesenhar colocando a fonte de tensão em série com, mais uma vez, a mesma resistência. É um processo simétrico e bastante elegante. E aqui está um resumo perfeito disto tudo. Reparem na simetria. De um lado, tensão em série transforma-se em corrente em paralelo, do outro, o inverso. E qual é o elemento comum? A resistência, claro, que não muda de valor. As fórmulas são simplesmente a lei de Ohm vista de ângulos diferentes. Esta simplicidade é o que faz desta técnica uma ferramenta tão útil. Mas atenção! Para que esta magia funcione, há 2 regras absolutamente fundamentais que não podem de todo ser ignoradas. São as nossas regras de ouro. A primeira regra é a mais importante e também a mais simples. A resistência não muda. O seu valor em ohms permanece constante durante a transformação. Ela apenas muda de sítio, passando de uma ligação em série para uma em paralelo, ou o contrário. Memorizar isto é fundamental. Portanto, as 2 regras de ouro são estas. Primeiro, como já vimos, a resistência mantém o seu valor, sempre. Segundo, a polaridade tem de ser respeitada. A seta da nova fonte de corrente tem de apontar sempre para o terminal que correspondia ao positivo na fonte de tensão. Com estas 2 regras em mente, a equivalência é garantida. Então, por que é que nos demos este trabalho de todo? Vamos voltar ao problema inicial e ver o resultado prático de tudo isto. Lembram-se deste circuito? Parecia complicado, com diferentes tipos de fontes, o que tornava uma análise direta, mais difícil. E isto ilustra na perfeição o poder desta técnica. Depois de aplicar a transformação de fontes, o circuito fica muito mais limpo. Agora as resistências podem ser combinadas, as fontes podem ser somadas, a análise torna-se exponencialmente mais simples. E aqui está o porquê final. Muitas vezes, a transformação de fontes não é o fim da análise, mas sim o início. É como preparar o terreno. Ao simplificar a topologia do circuito, estamos a prepará-lo para métodos mais avançados, como a análise nodal ou a análise de malhas. No fundo, poupa-se imenso tempo e esforço. E isto leva-nos à questão final. Com o circuito simplificado, o que se segue? A resposta, claro, leva-nos a outras ferramentas de análise poderosas que se tornam muito mais fáceis de aplicar graças a este trabalho de preparação. Fica a reflexão. Obrigado por terem acompanhado.